Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Mais uma semaninha de aula aí. Mais um mesinho aí, um mês e meio a gente termina o curso, né? Bacana. Vamos para a aula de hoje. A aula de hoje, nossa teleaula 6, está sendo realizada on demand. Nós vamos finalizar a base tecnológica 4, né? Logística reversa. Então vocês vão assistir um vídeo de cerca de 20 minutos sobre logística reversa Brasil 2050. Logo em seguida, se vocês assistirem um vídeo, né? Nós vamos falar sobre negociações internacionais. Vamos iniciar a nossa última base tecnológica, falando de negociações internacionais. Nós vamos começar com alguns conceitos básicos de negociação internacional. E vocês devem ler dois artigos que eu separei para vocês, né? O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo ao comércio internacional. Esse é um artigo, né, da revista UOL. E o segundo artigo, economia fechada pode limitar o impacto do coronavírus. Aí alinhando aí as realidades do dia a dia com o nosso ensinamento em sala de aula, né? Os artigos também são artigos curtos, uma página e meia cada artigo. E depois que vocês assistirem o vídeo, assistir essa videoaula, ler os artigos, vocês vão fazer uma tarefa que já está postada lá no canal de tarefa de vocês, né? Respondendo aí algumas questões. Ok? Então, o que nós vamos falar? Bom, aqui está o link do vídeo, né? Mas vai estar lá postado para vocês, não se preocupe. Lembrando que esse material também que dá videoaula, né? Essa videoaula também já está lá postado para vocês no canal de arquivos, tá? Não se preocupem. Bom, vamos falar um pouquinho de negociação internacional, né? Aqui eu vou colocar aí 9 conceitos básicos, né, para a gente iniciar o nosso curso de logística internacional, né, de negociação internacional. Bom, a negociação internacional entre os países já vem de longa data, né? Os países sempre tiveram uma relação comercial, né? Quer no conceito mais explorador, né? Ou no conceito mercantilista, né? Mas sempre tiveram uma relação, ao longo da humanidade, tiveram uma relação comercial. Muito bem. Os países intensificaram, né, esta relação comercial a partir do século passado, principalmente no período aí pós-guerra, né? Houve aí uma intensificação no relacionamento entre as nações, né? No relacionamento comercial. Foi logo após também o período pós-guerra que surgiu os primeiros blocos econômicos, que um deles é o Benelux, e nós vamos ver isso mais para frente, quando a gente estudar blocos econômicos, né? Mas, assim, de uma maneira geral, as nações fazem negociações internacionais por alguns motivos. O principal dela é porque uma determinada nação precisa de um recurso e ela não tem, e uma outra nação tem esse recurso em abundância. Então é feita aí uma troca, né, de recursos, né? Algum país pode ter um recurso escasso, outro em abundância, e aí aquele que tem aquele recurso escasso compra daquele país o recurso que tem abundância, né? Podemos citar alguns exemplos aí. O mais claro aí seria o petróleo, né? Um país não tem essa riqueza natural, o petróleo, compra de um país que tem isso em abundância, tá? Esse é um ponto, né?
a escassez de algum país e a riqueza do outro daquele recurso, né? O outro motivo também é tecnologia, né? O país não tem uma determinada tecnologia, um determinado produto, né? Um produto manufaturado, porque ele não tem a tecnologia para ter aquele produto, aí ele vai e compra o produto manufaturado de outro país que tem aquela tecnologia, né? Outro motivo também pode ser excesso de estoque, né? Ou seja, um país produz um determinado produto, pode ser manufaturado, um produto agrícola, e o que ele produz, ele consegue atender a sua demanda interna, ainda sobra, né? Ainda tem estoque. O que ele faz? Ele vende aquele estoque para um país que está precisando, não tem aquele produto, ou também tem uma necessidade de repor seu estoque. Tá? Bom, esses são os principais motivos que as nações, né, fazem as suas trocas, suas negociações internacionais, né? E o que serve essas negociações comerciais internacionais, então? O que são e para que servem essas negociações comerciais internacionais? É o primeiro ponto que a gente coloca aí, né? Então, as negociações comerciais internacionais são fóruns, né, em que diversos países reúnem-se para discutir novas regras para o comércio de produtos e serviços, né? As negociações servem sobretudo para possibilitar a liberação do comércio entre países e para garantir um ambiente mais seguro para produtores e investidores. Então, na verdade, as negociações internacionais são fóruns, são rodadas, né? São reuniões, né? Em que diversos países participam, se reúnem, né? Para discutir novas regras para o comércio de produtos e serviços, né? Novas regras, estipulam contratos, né? Para fazer a negociação de um produto ou um serviço, tá? E o que são, né? Quais são as vantagens, no caso do Brasil, de participar dessas negociações internacionais? Bom, as vantagens para o Brasil são oriundas das negociações, resume-se na possibilidade de criação de um ambiente mais seguro para as exportações brasileiras, né? Então é importante o Brasil participar dessas rodadas, dessas negociações internacionais, para garantir, né, ter um ambiente seguro para as exportações brasileiras, né? Nessas rodadas, nessas negociações, criam-se instrumentos, né, que limitam e restringem abusos, né, contra nossos produtos e serviços, e assegurando aí as preferências tarifárias concedidas para os outros países. Tá? Então, a principal vantagem de o Brasil participar dessas negociações internacionais, né, é preservar, né, e garantir um ambiente seguro para nossas exportações brasileiras. Ok? Tranquilo? São os conceitos básicos, né, só para a gente iniciar aí a última base, que é a negociação internacional. Nós vamos ver muita coisa aí pela frente, mas é importante vocês terem essa primeira visão. Bom, e quais são as negociações de maior interesse para a indústria brasileira, né? Bom, os interesses das indústrias brasileiras encontram-se fundamentalmente em produtos manufaturados, agrícolas, né? E serviços de compras governamentais, né? Temos aí no nosso momento aí de crise da saúde, né, que o governo compra bastante insumo para a área de saúde, né? Desde equipamentos de proteção até equipamento diretamente ligado lá na área operacional, né? Boa parte dos equipamentos da área de saúde o Brasil compra de fora, né? Então, manufaturados, né? Agrícolas, né? São
são as negociações de maior interesse para a indústria brasileira. Ok? Outro ponto, né? Por que as negociações internacionais são importantes para as empresas, né? Aí trazendo para o ambiente empresarial. Bom, a gente poderia dizer que são importantes basicamente para abrir o mercado, né? Ser mais um canal, né? Onde os produtos da empresa podem ser colocados, né? Os produtos fabricados aqui no Brasil. As negociações internacionais permitem que o empresário venda, né, o seu produto para outras nações, né? Aumente a sua capacidade produtiva e aumente a sua capacidade de escoamento dos produtos, né? Isso é um ponto importante, né? Da mesma forma, a indústria brasileira também depende, né, de matéria-primas que por algum motivo não tem aqui no Brasil, ou se tem é escasso. Então, nas negociações internacionais permite também que as empresas comprem esse material, essa matéria-prima, esses insumos, máquinas, equipamentos, né? Então a negociação internacional é importante para as empresas, porque abre mercado, coloca os seus produtos lá fora, né? Traz divisa, traz riqueza para o país, mas também pode comprar insumos, equipamentos para gerar mais produção aqui no Brasil. Tá? Tranquilo? Beleza. Mais um conceitinho aqui sobre quem é responsável pelas negociações internacionais no Brasil, né? Quem é o responsável? Bom, são vários órgãos, né? Mas o órgão, vamos dizer assim, carro-chefe, né? Que as negociações são conduzidas é o governo federal através do Itamaraty, né? O Ministério das Relações Exteriores, né? Esse é o principal, vamos dizer assim, fomentador, né, das negociações internacionais, né? Mas também, além do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, né, também o Ministério da Economia, da Agricultura, da Saúde, da Indústria e Comércio, enfim, as entidades governamentais são os responsáveis, né, são os grandes fomentadores e que são os órgãos que têm grande interesse que o Brasil, que as empresas e o Brasil façam as negociações com diversos países através de vários contratos e através de blocos econômicos ou não, tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? É só um conceito básicos, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, tá? Esses conceitos vão ser evoluídos aí com as próximas aulas. O que é liberação comercial? Tá? Onde já se viu lá, principalmente agora, né? Os liberais da economia, né? O que é uma liberação comercial? E será que o Brasil é um país liberal, né? Comercialmente falando? Bom, liberação comercial nada mais é que a concessão de maior abertura dos mercados nacionais ao comércio com outros países, né? Ou seja, abrir o Brasil, ampliar, né, as suas relações comerciais com outros países, né? É que a OMC coloca, né, é um princípio aí e o objetivo fundamental da OMC, Organização Mundial do Comércio. Nós vamos ver lá na frente, nós vamos estudar um capítulo específico sobre Organização Mundial do Comércio, OMC, qual que é o papel dela, né, nas relações comerciais entre países. Mas basicamente liberação comercial é você ter uma economia, né, voltada para abertura aos mercados nacionais com os outros países, né? Então nós vamos ver isso em detalhe aí, tá? Muito bem.
E aí mais um conceitinho. Quais são os feitos, como são feitas as negociações para a liberação comercial? Na verdade, essas negociações comerciais, né, são discussões entre representantes oficiais dos países membros, né, da OMC, por exemplo, né, e tem o objetivo de assinar acordos liberando o comércio. Então são representantes oficiais daqueles alguns exemplos dos órgãos governamentais que eu citei para vocês, né? Que eles se reúnem em rodadas, que nós vimos lá o conceito de rodadas, com outros países, buscando discutir, né, assuntos voltados à negociação comercial. Aí, em cima disso, eles fazem acordos multilaterais com diversos países, blocos, ou bilaterais, um país com outro, né? Recentemente teve acordos bilaterais entre Brasil e China, Brasil e Estados Unidos, né? Então são grupos de trabalhos, né, que dividem por determinado assunto, né, visando entrar em acordo ou fazer alguma negociação específica, né? Então nada mais é que essas negociações são feitas através dos representantes oficiais. Ok? Beleza. E o que são os princípios gerais, né, das negociações? Os princípios são as regras, né, gerais que valem para todos os grupos de negociação e que devem estar presentes em todos os acordos, né? Então essas regras, né, tem o princípio de reciprocidade, né? Cada negociação internacional pode ter um conjunto de princípios diferentes das outras, mas elas são recíprocas, né? Então os princípios gerais de negociações são regras, né? São regras que valem para todos os grupos de negociação, ok? Então são alguns conceitinhos básicos que a gente vai falar bastante lá na frente. Vocês vão ler, né? Até nos artigos aí vocês já tem uma noção básica, né? E por último, nós temos aqui, por último ainda tem mais um slide, o que é uma economia fechada, né? Muitos vocês ouviram falar, o Brasil tem uma economia fechada, aí tem, se a gente for levar em consideração a posição e o PIB brasileiro, né? Podemos dizer que nós temos uma economia fechada. Então, a economia fechada é quando um país possui pouco ou nenhuma interação econômica com outros países, né? Isto é, não exporta ou importa bens e serviços de outras nações, ou seja, consegue ser totalmente autossuficiente ou não, né, em termos de produção. Também é chamado de uma economia isolacionista, né? Por exemplo, Coreia do Norte, né? Cuba, né? É certo que é impossível, né, de um país ser totalmente ter uma economia fechada, porque ele vai de uma certa forma fazer alguma negociação com um determinado país. Mas em relação ao que vai medir isso, se ele é fechado ou não, é em relação ao PIB dele, né? É o PIB, né? Produto Interno Bruto, né? Que vai dizer se um país se tem uma economia aberta ou fechada, a que nível ele interage, né? Ele faz negociação com outros países, tá? E aí, para fechar, o que é uma economia aberta, né? É o inverso, né? Economia aberta é o termo correspondente ao alto fluxo de entrada e saída de capital de um determinado país que se dá em qualquer tipo de barreira legislativa ou comercial que possa dificultar essa movimentação, tá? Então, uma economia aberta, né? Era um país se relacionar, né, com outro, com vários países, né?
fazendo trocas, importações e exportações, e que aí representam uma grande porcentagem do produto interno bruto, do PIB de um país, né? Então se mede, vamos dizer assim, se uma economia é aberta ou fechada, né? Qual o volume de negócio que ele tem, né? Do comércio exterior. Nós vamos ver isso também com mais detalhe nas aulas mais para frente, né? Vamos trabalhar alguns conceitos, por exemplo, de importação, exportação, barreira alfandegária. Nós vamos ver a balança comercial, né? Se a balança é superavitária, deficitária, né? Vamos ver também qual é a participação aí, né? Quando a gente fala, o Brasil é uma economia fechada, por que se fala que o Brasil é uma economia fechada, né? Qual o ranking do Brasil em termos de comércio exterior? Tudo isso a gente vai estudar com calma, tá? Nessa videoaula, basicamente é só para a gente passar os primeiros conceitos de negociação internacional, para deixar todo mundo na mesma página, e nas próximas aulas nós vamos trabalhar em detalhe cada conceito e também conhecer novos conceitos, tá? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Não? Beleza. Então, o que vocês devem fazer? Assistir lá o vídeo da logística reversa, né? Tem cerca de 20 minutos o vídeo. Ler os artigos, né? E por último fazer a tarefa que está lá, responder um questionário, né? Basicamente é só sobre logística reversa e desenvolvimento sustentável. Você sabe que cada fechamento de base tecnológica eu passo aí uma atividade para fechar o conceito, tá? Não deixem de fazer a atividade, ela tem que ser feita hoje, eu estou limitando para hoje, né? Para vocês fazerem a atividade, tá bom, galera? Então, lembrando que eu estou online com vocês até o final da aula, interagindo com vocês até as 23 horas. Se tiverem alguma dúvida, é só me chamar aqui na postagem que a gente vai interagir, ok? Então, obrigado a todos e bons estudos.